Bom dia, nono ano, beleza com vocês? E aí, vamos então para mais uma aula de educação financeira, a aula mais importante da escola. Ah, moleque! Para mim é a melhor mesmo, para mim é a melhor. Vamos lá então, aula número 3, indicadores de desempenho, tá bom? Página 9, 10, 35, 36 e 37. Hoje o bicho vai pegar porque vamos estudar um assunto muito importante, tá bom? Que são os indicadores de desempenho. Essa aula aí, ela tem aí mais ou menos são 4, 5 tópicos, né? Que vão tangenciar aí a aula 3, 4, 5 e 6. Nós vamos falar de o mesmo assunto da aula anterior, de análise de viabilidade, certo? Vamos ver aí se vale mesmo a pena abrir uma empresa, tá? Indicador de desempenho, tá? Análise de viabilidade, turma, ela leva em conta o ponto de equilíbrio, né? Vale a pena abrir a empresa levando em conta o ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio vai mostrar pra gente quanto que a empresa tem que faturar para ela não ter prejuízo. Já pensou? A gente abre uma empresa e ela só tem prejuízo? Não vale a pena, tá? Depois, lá na aula número 4, nós vamos ver aí uma questão, um indicador de lucratividade, tá? Na aula 5, vamos ver um indicador de rentabilidade e na aula número 6, vamos ver o tempo de retorno, tá ok? Então, todas essas aulas aí, iniciando na aula número 2, né, que é análise de viabilidade, todas elas serão destinadas ao tema de vale a pena mesmo abrir uma empresa? De que forma, né? Nós vamos abrir essa empresa? Presta atenção. Hoje nós vamos ver o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, o que é? É um indicador que serve para verificar se vale a pena ou não abrir a empresa, certo? O objetivo também é verificar o valor ideal do produto a ser vendido, para não haver prejuízo no futuro, tá ok? As nossas aulas, né, de finanças estava já demorando para aparecer conta, certo? E hoje nós vamos aí começar com alguns cálculos, tá? Então assim, para achar o ponto de equilíbrio, turma, tem uma formulazinha. A fórmula é a seguinte, ó. Você vai pegar as despesas fixas da empresa, tá bom? E você vai dividir pela margem de contribuição. A margem de contribuição da empresa, tá bom? Vamos estudar o que significa cada tópico. O que são as despesas fixas? São os custos que não se alteram, não é? Durante um período. Vamos pegar um período de um mês, tá? O que você tem o custo fixo de um mês? Água, luz, aluguel, né? São algumas despesas fixas que você tem. O que é margem de contribuição? A margem de contribuição, ela vai levar em conta duas outras contas. Ó, as vendas, total de vendas no mês, menos os custos variáveis. O que são os custos variáveis? São os impostos, tá bom? São as compras de mercadoria, as compras de estoque, tá? Então assim, ó, quanto mais vendas você tem, né? Você tem os seus custos variáveis também sobem, tá? Exemplo, se você tem um custo de imposto para cada venda de um produto, quando você vende 2 produtos, o seu imposto irá, consequentemente, aumentar, tá ok? Então, vamos ver isso aí na prática, tá? Eu trouxe para vocês um exemplo, tá? Um exemplo de cálculo. Ó, uma empresa tem suas despesas fixas de R$3.000 e suas vendas no mês chegam ao valor de 7 mil. E seus custos variáveis são de R$300. Calcule o ponto de equilíbrio dessa empresa. Então, ó, vamos lá para a fórmula. Já de cara, o ponto de equilíbrio é despesas fixas dividido pelas vendas, menos os custos variáveis.
Então, seguindo os passos, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos aí 7.000 dividido por 3.000 menos 300, que chega nesse resultado aqui, tá? Vamos chegar nesse resultado. Depois, nós vamos multiplicar isso por 100, tá ok? Eu vou explicar lá na frente o porquê. Vocês perceberam que o resultado da conta dá isso aqui, 259,259, tá? Agora, o resultado final, né, ou seja, como valor, nós vamos ter aí, ó, R$ 259,26. Por quê? Nós vamos arredondar. Por quê? Ó, nós temos aqui o 2 e o 5. Lembra naquela aula, na aula que eu disse que nós trabalhamos apenas as duas casas decimais aqui, depois da vírgula? Muito bom. O número 9, turma, o número 9 ele é maior que 5. Presta atenção, o 9. O 9 é maior que 5. Se o 9 é maior que 5, a próxima casa irá aumentar de valor. A próxima casa aqui, ó, que é o 5, irá aumentar. Então, esse 5 passa para 6. Então, cai fora quem? Cai fora o 9 e esse 5 vira 6, tá bom? Recapitulando. O 9 é maior que 5. 9 é maior que 5. Se o 9 é maior que 5, o vizinho dele arredonda para cima, não é? Então fica como? 259,26 centavos. O que isso significa? Significa que se você não vender mais de R$ 259,26 durante o mês, você terá prejuízo, tá bom? Você precisa faturar isso para que você não tenha prejuízo. Se você faturar menos, você tem prejuízo. Se você faturar mais, você tem lucro. Vamos ver isso no gráfico? Olha só que gráfico lindo agora. Preste atenção. É o gráfico mais lindo do ano de 2020. Olha lá. Então, turma, nós temos aí o ponto de equilíbrio, tá? Vamos lá, ponto de equilíbrio. Nós temos esse gráfico aqui lindo e eu vou explicar passo a passo o que significa cada uma das retas e cada uma das setinhas que estão aí, porque vocês terão que fazer um gráfico exatamente igual, tá? Claro, com dados diferentes. Ó, vamos lá. Aqui em cima, esse gráfico aqui, ó, essa setinha para cima significa o custo, valores, tá bom? Isso aqui significa tempo. Tempo e quantidade também, a quantidade de produto. Legal? Vamos lá. Essa linha aqui significa os meus custos fixos, tá ok? Os meus custos fixos. Por que é uma linha reta? Porque não muda durante o mês. Não muda. Presta atenção. Ó, custo fixo, aluguel, água, luz, tá bom? E salário de funcionário. Não muda. Durante o mês aqui, ó, é uma linha reta. Pode ser que mude o outro mês, pode ser que o outro mês mude porque talvez eu contrate um funcionário. Então, o meu custo vai mudar, tá? Então, custo fixo durante um mês, ele não muda, por isso que é uma linha reta. Agora, vamos para outra linha. Prestem atenção que eu estou explicando linha por linha. Ó, vamos para linhas das receitas. O que é receita, turma? Nono ano? Receita é todo o valor que entra, todo o capital que entra, tá? Então, olha só, vamos pegar aqui embaixo. Quanto saiu aqui do ponto zero, tá? Vamos chamar aqui de ponto zero, vou até fazer um símbolo aqui, ó. Aqui é ponto zero. Vocês estão vendo aí que quando sai aqui, as receitas. Então, assim, dia 1, dia 2, dia 3, vai subindo até chegar lá ao fim do mês, tá bom? Então, vamos pensar em um mês. Então, essa é a linha das receitas. Vamos ver a linha dos custos variáveis. A linha aqui, ó, dos custos variáveis. Eu vou até aqui. O que significa isso?
Quanto mais eu vendo, preste atenção, ó. Quanto mais eu vendo, mais o meu custo variável sobe. Por quê? Porque isso incide com imposto e mão de obra, tá? Vamos supor que eu venda um produto. E esse produto tem imposto. Então, se eu vendo um produto, eu vou ter a taxação de um imposto. Se eu vender 2 produtos, ou 3 ou 4, se eu vendo 2 produtos, eu já vou ter 2 taxações de imposto. Então, sobe proporcionalmente, tá? Então, por isso que aqui são os custos variáveis, não são uma linha reta. Os custos são uma linha aqui, ó, subindo, tá? Bom, nesse primeiro exemplo aqui, o que nós temos? Nós temos aqui prejuízo, turma. Por que nós temos prejuízo? Porque o nosso custo está sendo maior do que as receitas. Ó, os nossos custos estão sendo maiores que as receitas. Significa que eu estou pagando mais do que recebendo. Então acontece isso aqui, ó, eu pago mais e recebo menos. Então quando eu faço essa conta, eu fico no vermelho, no prejuízo, tá? Agora, continuando aqui, ó, a seta. Os meus custos fixos pararam aqui. O que isso significa? Significa que em um certo momento eu tenho o quê? Eu tenho lucro. Quando eu tenho lucro? Eu vou pintar aqui, ó. Eu tenho lucro quando as minhas receitas são maiores que as despesas, tá? Então toda essa parte aqui do gráfico, ela tem um nome. Qual que é? Lucro. Entendeu? Quando as minhas receitas, ou seja, quando tudo que entra na empresa, o valor que entra na empresa, é capaz de pagar todas as minhas dívidas. Tá, ó, todas as minhas dívidas. Então, as receitas são maiores que as despesas. E isso aqui eu vou chamar de lucro. Olha lá, ó, o lucro aqui, ó, lucro da empresa, tá bom? Para isso acontecer, eu preciso de um ponto de equilíbrio. Esse aqui é o ponto de equilíbrio da empresa. Que no outro exercício, nós vimos o valor de 259, não é? Deixa eu ver. 259. 259 é o valor que a empresa precisa ter no mês para, ou seja, é o equilíbrio. Ela precisa faturar acima de 259 para ter lucro. Se ela fatura menos de 259, ela tem prejuízo, ok? Então, ó, a grosso modo tudo que está na parte esquerda aqui direita do gráfico, para cima nós temos lucro. Estamos na parte esquerda do gráfico aqui para baixo, prejuízo. Isso de acordo com a quantidade de produto que você vende e de acordo com o tempo. Beleza? Eu sei que tá muito... são palavrinhas novas, mas eu quero que você volte desde o início aí, ó, dessa explicação e veja várias vezes, tá? Porque eu vou pedir um exercício igual. Presta atenção, ó. Essa aula vai ficar um pouco longa, tá, turma? Atividade número 1. Vamos logo lá para a atividade número 1. Você vai achar o ponto de equilíbrio de uma empresa levando em conta os seguintes dados. As despesas fixas, eu já deixei, as vendas e os custos variáveis, tá bom? Então você olha lá na fórmula e veja como eu fiz. Você vai achar o ponto e fazer o gráfico, tá, turma? Eu não coloquei, mas tem que fazer o gráfico, tá bom? Eu vou até escrever, tá bom? Que é para vocês lembrarem. Ó, e fazer o gráfico do ponto de equilíbrio, tá? Essa é a atividade número 1. E a atividade número 2? Você agora vai achar o ponto de equilíbrio da sua sorveteria que você criou, tá? Então, eu quero quais são as despesas fixas da sua sorveteria,
quais são as vendas que você tem no mês e quais são os custos variáveis da sua sorveteria. E você vai calcular isso para mim, tá? Atividade número 3 é a seguinte: você vai achar o ponto de equilíbrio financeiro da sua casa, levando em conta a seguinte fórmula, tá? Para casa, eu deixei uma fórmula mais fácil. Você vai fazer o seguinte, ó. As finanças domésticas serão da seguinte forma: as receitas menos as despesas. E você vai ver para mim se a saúde financeira da sua casa está saudável ou não. Receita, tudo que entra. Você vai pegar o salário da mamãe ou do papai, ou só o da mamãe, ou só o do papai, e vai tirar as despesas. O que sobra? Entendeu? O que sobra será aí o lucro que você tem com a família, tá bom? Desculpa aí pelo vídeo que tá um pouquinho longo, mas o assunto é extenso mesmo, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Até mais, tchau!